Fala, conectados e conectadas, como que vocês estão? Hoje eu vou revelar algo bem diferente para vocês, que seria as técnicas que eu utilizei durante os meus 10 anos de vendas e consegui gerar para as empresas onde eu trabalhei mais de 19 milhões de reais de faturamento. É isso mesmo. Obviamente que foi uma jornada bem difícil. Eu passei por grandes desafios. Se você trabalha com algum tipo de serviço, seja você um médico, advogado, ou um empreendedor, ou algum vendedor, algum psicólogo também como eu, e você percebe que você chegou na resolutiva que todo mundo precisa vender, fica neste vídeo que eu vou trazer alguns insights poderosos que vai te ajudar a compreender mais esse processo de vender de forma ética, sem pressionar e com técnica, que é o mais importante dentro desse processo. Vamos lá? Me acompanha para você entender. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que o processo comercial, ele é natural. Como assim ele é natural? Desde os tempos antigos, o ser humano ele compartilhava ou comercializava as coisas. E dentro disso, assim como qualquer outra competência dentro das vendas, existem dados, números, ciências envolvidas ali dentro desse processo. Não é só você chegar, ficar argumentando dentro deste processo sem pensar. Desde que eu decidi estudar psicologia, que foi durante o processo comercial, onde eu trabalhava nas minhas empresas, eu percebi uma relação muito forte da psicologia com a vendas, com a área comercial. Eu via que enxergava que são duas áreas que se encontravam em alguns pontos, tá? Eu sempre tive essa visão ampla das coisas, eu nunca me contentei a ficar só numa caixinha fechada. Eu só vou falar só com quem é da área de vendas, agora eu só vou falar com quem é da área da psicologia. Eu sempre percebi essa correlação entre as ciências, as filosofias, as artes, de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente vê. E o fato é que o primeiro ponto que você precisa perceber é que você vai ter que aprender a ouvir. Isso eu aprendi tanto nas vendas quanto na psicologia. Essa é a técnica mais poderosa. Aqui a gente vai matar a grande chave do processo, que parece que ouvir é muito simples, só que ouvir vai além da escuta daquela informação que a pessoa está te trazendo. É você ter a percepção, o feeling de entender o que está por trás daquela fala. E o ouvir também está com os olhos, de você entender a linguagem não verbal da pessoa que está na sua frente, a forma como ela fala, a forma como ela está trazendo aquela informação naquele momento. O que isso diz para você? A arte da escuta é uma arte também de mindfulness, você tem que estar presente. Então você não consegue ouvir alguém se você estiver preso aos seus próprios pensamentos, se você não estiver no momento ali do agora, enquanto você estiver com um cliente na sua frente, você não vai conseguir ajudar ele de verdade, tá? Então esse é o primeiro ponto dentro dessa etapa. A primeira técnica que, assim, eu penei para aprender. Acho que meus primeiros 3 anos ali de vendas era o cara que mais falava e menos ouvia. Então fez eu perder também muitas vendas, muito faturamento naquilo que eu executava na minha rotina comercial. E quando eu tive contato com a psicologia, quem é da psicologia sabe, o que você mais ouve na faculdade, na sua formação, é aprenda a ouvir. O processo de cura de um paciente acontece na escuta. Então o ouvir é tão importante que ele pode ajudar as pessoas à sua volta, a você vender melhor, em todos os sentidos. Então treine a sua escuta de verdade, certo? Agora o outro ponto, com certeza, é a sua capacidade de desenvolver uma oratória, uma comunicação de impacto. E isso eu fui aprender muito tarde também. Eu gostaria de ter aprendido o poder dessa comunicação antes. E tem a ver como você se comunica.
Você tem um script aí no seu processo comercial, você sabe que existem etapas, mas essas etapas não têm vida. Quem dá vida é você. Então, se você colocar a energia, o tom de fala certo, você está calmo, natural, você vai passar segurança. E isso é treino. Essa é uma das maiores habilidades que você pode investir em você, que é a oratória, a comunicação. A sua capacidade de controlar a sua ansiedade em situações de pressão, em situações difíceis, de você conseguir estar ali com uma linguagem não verbal que gera autoridade, uma boa dicção, uma boa fala, uma boa cadência de fala, velocidade de fala. Isso tudo vai mudar o seu jogo de como você vende. Então esses pontos são bem importantes. Então começa a observar essa questão de como o seu corpo está enquanto você atende alguém. Começa a observar se você olha bem para a pessoa de uma forma interessada para gerar conexão, que é o famoso rapport. E aí, voltando novamente para nossa psicologia, nós temos que criar um vínculo com o paciente. Então eu tive que aprender isso nas duas áreas, eu tive muita experiência. Quando você está com o seu paciente, você não consegue fazer um processo de psicoterapia se você não criar rapport, conexão com ele. E no processo comercial a mesma coisa. A pessoa primeiro vai comprar você e depois comprar o seu produto ou serviço. E como que a pessoa compra você? Através da sua comunicação, aquilo que você expressa. Então cuide da sua comunicação. A comunicação é um assunto muito amplo, eu não vou conseguir aprofundar nesse tema aqui neste vídeo, mas dê atenção principalmente para esses 3 pontos. Linguagem verbal, como você fala, o seu tom de fala, a velocidade da sua fala, a sua dicção, sua respiração, a sua estrutura de fala, se você consegue ser assertivo, objetivo ou não. Dê atenção para a parte não verbal, suas expressões faciais, a sua postura, a forma como você se porta, a forma como você olha, que é o contato visual. E o terceiro ponto, domine a alta performance da comunicação, que tem a ver com a persuasão, que é o terceiro ponto que eu quero aprofundar com vocês. Existem algumas técnicas que tem que estar dentro do seu processo comercial. As técnicas eles vão empilhar mais valor naquilo que você está trazendo. Provavelmente você já ouviu falar dos gatilhos mentais. E assim, pelo amor de Deus, para de criar tabu nisso. Aqui na sua cultura brasileira, na cultura que nós temos, existe uma barreira das pessoas criarem resistência com a parte de vendas. Só que tudo isso é muito natural, todo mundo precisa vender, você vai precisar vender um dia, ou se você está tentando vender, você tem que também comprar essa ideia. O que seria comprar essa ideia? Você entender que o gatilho deve ser usado, ele não é manipulação. As pessoas confundem persuasão com manipulação. Na minha visão, essas duas coisas são totalmente diferentes por uma única coisa. A pessoa que é persuasiva, ela não mente. E não só isso, ela não beneficia somente a si próprio. Esse segundo ponto é o mais importante. Uma boa venda vai beneficiar o seu cliente e a você também. Você vende uma solução que vai gerar alguma coisa que ele precise naquele momento, alguma coisa que ele queira, uma satisfação, uma autorrealização, ajude ele em algum processo daquilo que ele está passando naquele momento. Então, vender é uma das coisas mais importantes. Você pode ajudar vidas. Tem pessoas que podem estar morrendo nesse momento por você não vender uma boa solução, você não teve capacidade de vender para elas ainda. Isso é muito forte. Se você não vendeu muito bem ali o seu serviço que poderia salvar uma empresa, ajudar ela, você pode ter atrapalhados por falta de competência nessa área. Parece algo bobo, mas é muito poderoso. O médico que não vendeu um procedimento correto ou não conseguiu vender, impactar, faz a pessoa prolongar por falta de habilidade, faz com que as pessoas deixe, prolongue, postergue coisas que vão ser importantes para ela. Então, fica nesse vídeo.
E se você tá gostando, se inscreva, porque eu falo de conteúdo de verdade, igual você tá vendo aqui, conteúdo que tem muita gente que vende como forma paga, porque é de valor, é algo bem importante, certo? Agora, vamos lá. Essa parte persuasiva, esses gatilhos mentais, existem diversos deles. O mais importante é que você tem que treinar esses gatilhos até eles serem naturais. Por exemplo, o gatilho da exclusividade, de você colocar uma exclusividade no seu serviço ou produto. Por exemplo, você pode oferecer um serviço X para médicos ou para empresas ou para pessoas, ou uma roupa, você vende uma roupa, ou você é aquela tia ou aquela pessoa que vende aqueles produtos como Natura. Não importa, o gatilho da exclusividade funciona da seguinte forma: olha, esse perfume ou esse serviço, ele foi feito para algumas pessoas específicas e eu lembrei de você, por isso que eu estou entrando em contato para eu entender se realmente faz sentido eu oferecer essa oportunidade para você, até porque eu não quero disponibilizar esse tipo de produto para alguém que não vai usá-lo corretamente. Certo? Aí tá o gatilho de exclusividade. Logo depois do gatilho de exclusividade, a gente pode utilizar já o gatilho da escassez. Então, este produto X ou Y ou Z, eu tenho poucas vagas, unidades dele. Por isso, eu ainda tenho alguns horários que eu posso te atender ou ir até você ou fazer por uma videochamada algum encontro para a gente entender se faz sentido a gente avançar para uma próxima etapa. Então os gatilhos, você percebe que eles são sutis, mas são importantes. E qual que foi o problema hoje em dia? As pessoas banalizaram os gatilhos. Eles têm que ser de forma coerente, certo? E obviamente tem muito mais gatilhos, mas eu acho que você já entendeu a ideia. Como o vídeo está ficando um pouco mais longo, eu não quero me prolongar muito aqui. Então, para você que ficou até o final, eu vou entregar o terceiro gatilho, que na verdade também é uma técnica de oratória, que é uma técnica para você colocar em xeque o seu produto ou serviço de uma forma que a pessoa dê mais atenção ao que você está falando. Como funciona isso? Você basicamente vai falar para a pessoa do defeito do seu produto. E aí, em seguida, você fala dos pontos fortes também. O grande desafio aqui, por exemplo, da nossa empresa é falta de ter um volume de entrega tão alto. Porque nós temos uma priorização, uma prioridade na qualidade. Mas é isso que faz a gente ter essa qualidade alta. E a gente está otimizando para conseguir entregar cada vez mais essa quantidade com qualidade. Isso é um exemplo aí do que nós chamamos de efeito Sarik. O efeito Sarik é fantástico. Depois pesquisem, ou se vocês quiserem eu posso fazer só um vídeo desse tipo de técnica aqui para vocês. Mas o efeito Sarik, ele é muito poderoso, porque ele tem essa capacidade de gerar essa sinceridade que gera um efeito ali, onde a pessoa vai ter uma segurança, uma credibilidade na sua fala. Você não é só aquele vendedor que só está falando coisas boas, benefícios. Você mostra ali para a pessoa basicamente o defeito e os pontos fortes. O seu defeito pode ser o seu maior ponto forte. Lembre-se disso, tá? Basicamente, recapitulando aqui, conectados e conectadas, a gente tem que aprender a ouvir bem. Nós precisamos ter a capacidade de se conectar, treinar a nossa comunicação oratória e dar atenção para as ferramentas dos gatilhos, a persuasão. Tudo isso ao longo da minha jornada foi uma soma de fatores que me ajudou sempre a bater bons resultados nessa parte comercial. É uma coisa que eu tenho muita coisa para entregar, são 10 anos ali de experiência com isso e alguns anos ali estudando desenvolvimento pessoal também. Aí desenvolvimento pessoal já vai somar mais ou menos ali os seus
15 anos de estudo ali, aplicado a entender e compreender mais do comportamento humano. A psicologia é um pouco mais recente, são 5 anos ali nessa jornada, 5 anos e meio, o que me faz querer muito, muito mesmo entregar esse tipo de conteúdo para você. Se você gosta desse tipo de assunto, comente aqui, eu quero mais. E também se inscreva, compartilhe esse conteúdo para aquela pessoa que precisa ouvir isso. Aquele seu amigo que é da área comercial, aquele médico que está abrindo uma clínica, aquela dentista ou aquele profissional autônomo que precisa ouvir muitas dessas dicas e conhecimento para ajudar elas nesse processo tão importante que é vender e ajudar vidas. Maravilha? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.